alguém: honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-nos aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tomando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Pode fechar as nossas Bíblias. Nessa noite, eu queria trazer uma palavra que falasse muito aos nossos corações sobre o amor que Deus tem por cada um de nós. A palavra do Senhor vem nos dizer uma parábola onde um jovem vem interrogar Jesus sobre algumas curiosidades que ele tinha. Imagino eu que ele era um jovem observador. Ele deveria ter observado Jesus durante um tempo, observado o que Jesus fazia, porque a palavra diz que ele vem ao encontro de Jesus, ajoelha aos pés de Jesus. Então, por certo, Jesus estava passando por algum local onde ele o encontrou. E aquele jovem, naquele momento, ele faz um certo sacrifício, já que ele se lança aos pés de Jesus em demonstração de muita humildade, em demonstração de reconhecimento de quem era Jesus. E ele interpela Jesus, o chamando de bom. Então ele conhecia Jesus. Ele sabia características de Jesus. Ele sabia que Jesus sabia como chegar ao céu. Ele sabia que chegar ao céu era uma coisa boa. Ele sabia de muitas coisas que ainda hoje muitos não sabem, mas aquele jovem sabia. E mesmo ele sabendo de muitas coisas, e a palavra vem dizer que ao responder Jesus, ele afirma saber até mesmo os mandamentos que deveria seguir. E aí, quando Jesus fala com ele o que ele deveria fazer, ele diz: disso tudo eu já faço, desde a minha mocidade. É como se ele dissesse: eu fui instruído sobre isso, eu conheço já os mandamentos, eu sei como seguir, eu só quero mesmo é saber como herdar a vida eterna. Aquele jovem parece fazer um paralelo entre riqueza e vida eterna. A riqueza que ele conhecia, a riqueza desta terra, a riqueza de dinheiro, a riqueza de ter posses. Porque ele fala em riqueza. Então ele sabia o quanto era bom ir para o céu. Jesus, como a gente faz para herdar a vida eterna? Ele faz isso com muita ênfase. Ele tinha conhecimento da benevolência e do poder de Jesus, e ele tinha conhecimento do quão bom era estar no céu. Mas ele não estava preparado para uma coisa: para rejeitar algo que ele carregava com muita estima: a riqueza da terra. Irmãos, acredito que mais do que isso me chamar a atenção, me chama o momento do qual Jesus se dirige para ele. E a palavra que dizer, Jesus o amou. Quanta falta isso nos faz nos dias de hoje. Às vezes, nós, conhecedores da palavra, nós saímos a pregar o Evangelho, a falar de Cristo, e nós nos esquecemos de um sentimento. Nós adotamos a palavra como verdade, mas não adotamos na nossa própria vida. Porque Jesus, além de todas as coisas, acima de todas as coisas, ele era amor. Ele era o próprio amor. Então não
Não importava se ele estava no momento de correção, de exortação, o que vinha no princípio de Jesus era o amor. Ele antes amava, para depois falar, para depois exortar, para depois explicar, para depois ensinar, para depois alimentar, para depois conduzir. E nesta noite, vários hinos vêm falando sobre isso, sobre a vida de Jesus e o quanto Jesus pode fazer por nós, e o quanto Jesus faz, e o quanto Jesus poderá. Mas o que eu quero trazer nesta noite é o sentimento do amor. Nós, enquanto cristãos, nós temos que ser reconhecidos como a característica primordial nossa, o amor. Não é à toa que este é um dos frutos que é deixado para nós saber. Ele é um dos frutos do Espírito. E a carta de Paulo aos Coríntios vem falar sobre o sentimento do amor. E se eu não tivesse o amor, seria como um sino de soa. E aquela carta bem tão escrita vem nos relatar sobre isso, que nos dias de hoje, com o cumprimento da própria palavra, que disse Jesus, e no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. É, Jesus. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Jesus estava naquele momento, nas frases seguintes, para o momento de até exortação daquele moço. Porque ele vem a dizer, então, já que você conhece todos os princípios, já que você conhece todos os mandamentos, já que você segue todos os mandamentos, então só resta uma coisa. Vende tudo que você tem, doa aos pobres, aí sim você herdará a vida eterna. Aí você vem e me segue. Então Jesus dá a instrução para aquele moço, e aí a palavra seguinte vem dizer que ele se entristeceu. A tristeza daquele moço era saber que o quanto ele tinha feito não importava. Ele necessitava de um sacrifício maior, que ele não estava disposto a fazer. Não importava se ele seguia os mandamentos, honrava pai e mãe, ele era um ser humano de excelência, um ser humano que seguia princípios, mas ele não estava disposto a fazer um sacrifício, a fazer o único sacrifício. A riqueza para ele era um bem muito grande, que não compensava dispensar isso, mesmo que fosse para herdar a vida eterna. O que tem feito hoje você não se entregar totalmente nos braços de Cristo? O que tem segurado você tão fortemente? Eu estou pregando para crente, irmãos. E Luiz? Não é para novo convertido, recém-convertido, nem quem vai se converter nessa noite. Eu estou pregando para crente que conhece a palavra do Senhor, que sabe os princípios da palavra de Deus. Às vezes, nós nos apegamos tanto, porque eu vou no culto, porque eu vou na escola dominical, porque eu faço evangelismo, porque eu faço, e nós estamos esquecendo. Mas isso é um sacrifício para você? Ou é apenas um momento de religiosidade que você está cumprindo na sua momento e nos seus dias de semana? Nós não podemos esquecer que Jesus não quer nada pela metade, não quer nada de qualquer jeito, não quer nada à vontade, como diz aí. Jesus nos quer de corpo e alma, Ele quer tudo que nós possamos entregar. Se o sacrifício para você é o tempo, Ele quer o seu tempo. Deus, se o sacrifício para você é a guloseima, Ele quer que você retire a guloseima. Se o sacrifício para você é parar de ver TV, Ele quer que você retire a TV. Para mim, pode não ser sacrifício nenhum. Para você, pode ser. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um estudo sobre jejum. E eu vi que algumas igrejas estabelecem jejuns por alimento, né? E aí, uma conversa com uma irmã de uma outra igreja, eu falei, eu não concordo. Eu não concordo com esse tipo de jejum. Eu, Valquíria. Por que eu não concordo?
Porque o seu sacrifício não é o meu. Talvez para o irmão parar de comer carne seja um sacrifício tremendo, meu Deus. 7 dias sem comer carne. E 1 dia, 2 dias. Para mim não é. Para mim comer ovo tá de boa. Tá tranquilo para mim. E às vezes eu até prefiro. Mais fácil, coloca na panela, frito, come ali. Não me importa, se tiver carne para mim tá tudo bem. Se não tiver, para mim também tá tudo bem. Aí tem igreja que estabelece o jejum do refrigerante. Por 15 dias e por 21 dias estamos sem tomar refrigerante em prol da causa, não sei o quê. Para mim não é sacrifício. Eu não tomo refrigerante em 15 anos. Então, o sacrifício que é meu não é seu. A pergunta nessa noite: qual é o sacrifício que você está deixando de fazer para servir a Cristo? Para mim é sacrificante acordar de madrugada. Para mim é. Eu sou noturna, eu durmo muito tarde. Para mim acordar cedo é um sacrifício tremendo. Então na semana que eu estabeleço ir para o matutino, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Porque Ele está vendo que é um sacrifício muito grande para mim. Ele sabe que eu vou trabalhar o dia mal. Ele sabe que eu vou trabalhar sonolenta. Ele sabe que eu não consigo dormir mais cedo. Porque Ele me conhece. Meu Deus. Ele me conhece, assim como Ele conhece a ti. Assim como Ele conhece o jovem que estava nesta palavra. Talvez o sacrifício que Ele requer de você é o tempo. O tempo de chegar na hora certa no culto. Luiz. O tempo de chegar antes de tocar a campa. O tempo de chegar 2 minutos antes para orar. O tempo de chegar no hino da harpa. O tempo de chegar antes do seu grupo se levantar para cantar. Talvez o sacrifício que Ele quer de você é falar de Jesus para o seu vizinho, na qual você mora do lado há 10 anos e você nunca pregou para ele. Você nunca convidou para ir para o culto. Talvez o sacrifício que Deus quer é mudar suas vestes. Não estou falando de uso e costume não, tá? Nada a ver. Não estou falando nada de uso e costume não. Eu nem concordo que uso e costume leva para o céu, não é isso não. Eu estou falando de modificar no caráter. Modificar no caráter do sacrifício. Deus é tão sacrificante para mim mudar essas vestes. Então me ajuda. Me molda. Me dá a parcimônia, a paciência de conduzir em mim aquilo que o Senhor quer. Senhor, é tão